tá? Mas eu já vou explicar aos advogados que eu estou indefinindo a reunião dos processos, porque o pedido me chegou agora pela manhã, tá? Pelo menos no meu gabinete chegou agora pela manhã, e não foi passível de análise, tá? Então, eu estou indefinindo aquele pedido, e se Vossa Excelência quiser já iniciar o julgamento, nós podemos. E aí já libera o desembargador Júnior. Eu agradeço. Então, E há pedido de sustentação oral das duas partes, desembargadora. Sim. Eu observei. Muito obrigada, desembargador. Por nada. Então, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, a primeira Câmara Civil, é a quarta sessão. Não, terceira sessão ordinária. Terceira sessão ordinária será realizada hoje, então faremos, eu ponho em discussão e votação a ata, que não, da sessão anterior, da qual se reporta o julgamento de processo, para os pagadores. Se não houver nenhuma manifestação em contrário, a dou por aprovada. A quórum, este processo, ele será constituída a composição pelo desembargador Luiz Camolês, pelo desembargador Júnior e por mim. Desembargadora presidente, a senhora poderia me dar licença? Eu volto quando terminar o julgamento. Muito obrigada. Não. Contamos com a presença aqui também da desembargadora Regina. Então, saúdo os nobres, o eminente desembargador Camolês, desembargador Júnior Alberto, desembargador, o doutor Procurador-Geral de Justiça, o Vila-Geral Braga Albuquerque, os senhores advogados presentes e também os senhores servidores. Declaro, então, abertos os trabalhos, como disse, e passamos ao julgamento do primeiro processo em pauta. Anuncio o número da pauta, apelação civil 13.667/32, 2012, tem como relator o eminente desembargador Luiz Camolês, e apelante Albuquerque Engenharia, Importação e Exportação Limitada, e apelado Green Garden Residência. Representado por seus advogados, e que estão aqui representados, inclusive, que farão sustentação oral. Eminente desembargador Camolês, posso fazer o questionamento aos senhores advogados, se dispensam o relatório? Sim, agradeço, desembargador. Dispenso. Dispensa o relatório, senhores advogados inscritos para a sustentação oral? Sim, excelência, dispenso. Dispensado o relatório, excelência, por vontade. Então, está bem. Então, pela ordem de inscrição, quem falará será o doutor Felipe Ferreira Neri? O Viagem, ele vai iniciar falando, né? Sim, e aí depois eu complemento, a gente vai dividir o tempo, o doutor Giriar. Então, está bem. Eu concedo a palavra ao nobre advogado doutor Giriar, nobre Rocha, e, na sequência, o doutor Felipe Ferreira Neri, que representa a empresa apelante no tempo regimental. Obrigado, senhora desembargadora evangelista. Prometo Vossa Excelência, também o desembargador Júnior Alberto, que veio aqui, os desembargadores Denise, a desembargadora Regina, e especialmente o desembargador Luiz, que é o relator deste caso. Estendo os cumprimentos aos meus colegas advogados presentes, na pessoa do doutor Eronils, que veio aqui no alto do meu vídeo. Muito honrado com sua presença. Excelências, esse caso, eu vou ser bem breve com Vossa Excelência, porque o Felipe preparou uma apresentação gráfica que fica muito mais visual para Vossas Excelências, aproveitando a tecnologia. Mas o caso que nós trazemos aqui ao tribunal é um caso onde o piso está exigindo da alburquerqueria, e esse caso pode ser usado de paradigma até para outras situações de construção civil aqui no nosso estado, que é muito perigoso. Uma empresa, quando ela vai fazer uma obra, ela passa por toda uma fiscalização, tem que seguir todas as normas, tem que ter todo tipo de vistoria para conseguir aprovar um projeto, para executar esse projeto, e algo que a engenharia, que tem mais de 30 anos de estado do Acre, assim o fez, para construir um empreendimento denominado Green Garden. Mas, mesmo assim, o juízo de piso está exigindo da Albuquerque Engenharia que pratique também, além de todos os termos que ela tem que ter para fazer uma obra, ela tem que praticar futurologia. Na verdade, tem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que é que vai acontecer no futuro.
Porque o caso é o seguinte, nós temos um caso aqui típico de exclusão de responsabilidade da garantia de construção civil por conta de fato de terceiro, conforme o Felipe vai explicar bem detalhadamente. Porque houve uma modificação externa ao condomínio, no imóvel limítrofe, a montante, ou seja, um imóvel mais alto, que não tinha a menor chance de qualquer empresa, fosse Albuquerque ou fosse qualquer outra empresa, prever que isso ia acontecer, porque foi feita uma modificação humana, foi um ser humano que foi lá e mexeu nesse imóvel superior e causou todo o estrago que causou no vizinho. Então, eu quis fazer apenas esse apanhado para que Vossas Excelências entendam que o que nós estamos trazendo aqui ao tribunal não é um caso apenas da Albuquerque, mas é um caso que pode servir de paradigma aí para outros e que é muito perigoso, vai inviabilizar praticamente a construção civil no estado do Acre. Porque a partir do momento que o empreendedor, que já tem todo o peso de ser um empreendedor, de ser construção civil, que tem a história da garantia de 5 anos de solidez da obra do Código Civil e outras coisas mais, a responsabilidade consumerista, ainda tiver que adivinhar o futuro, nós estamos criando aí, inviabilizando a construção civil no estado do Acre, porque ninguém mais vai conseguir construir, porque vai ter que adivinhar o que é que vai acontecer na rua, o que é que vai acontecer no vizinho, para que não aconteça o que aconteceu lá no Green Garden. Então, graficamente, o Felipe vai falar melhor, eu só quis fazer esse introito para que Vossa Excelência compreenda aí o que está em causa agora, a responsabilidade que nós temos aqui nesse julgamento para este caso e para todos os outros que podem vir bater às portas deste tribunal. Muito obrigado. Felipe. Sem som teu microfone, Felipe. Olá, Excelência, bom dia. Já sendo direto ao ponto, por conta do tempo, eu vou compartilhar aqui minha tela, pedir a licença, Vossa Excelência, que aí facilita a visualização da nossa apresentação. Bem, como o doutor Giliard já disse, a sentença ela estabeleceu um dever de previsão. Isso expressamente está constante nesse trecho, em que a juíza reconheceu a modificação da topografia do terreno vizinho, mas estabeleceu culpa da ré por não prever as alterações na área superior do terreno vizinho. Então, a sentença ela foi fundamentada nisso. E aí vou responder a Vossa Excelências 4 perguntas que demonstram por que a sentença deve ser reformada. Primeiro, os projetos do Green Garden e a construção foram feitos de maneira correta? Sim. Isso aí está demonstrado no processo. Eu vou destacar alguns trechos do processo que comprovam essa resposta. Primeiro, na folha 225, tem o parecer da Prefeitura de Rio Branco, datado de 25 de setembro de 2007, que diz que, efetuada a análise numeral descritiva do projeto de drenagem das águas pluviais com o empreendimento Green Garden, avaliamos como viável nos aspectos de engenharia. Isso emitido pela Prefeitura de Rio Branco, juntado aos autos. O laudo pericial foi feito durante o processo, uma perícia. O perito, vários momentos, afirmou também isso. Perguntado sobre o sistema de drenagem, ele disse que foi aprovado pelos órgãos competentes e é adequado ao condomínio na técnica de engenharia. Logo ao final dessa resposta, ele diz que nas partes altas o que é necessário fazer é direcionar o deflúvio através das sarjetas até os pontos de coleta. E isso, o perito disse, foi feito no condomínio. Então, o laudo pericial é bem claro a respeito disso. Mesmo assim, o perito foi ouvido em juízo. E, perante o juízo, vários trechos ele reafirmou, mas eu vou destacar um. No depoimento dele, o perito disse: o projeto foi dimensionado para aquele momento e para a situação que tinha ali. Com o passar do tempo, tinha que fazer uma fiscalização na prefeitura e do condomínio. E é fundamental uma fiscalização para que o meio ambiente não seja afetado. E, em seguida, o perito disse que o projeto foi dimensionado e aprovado para 6 hectares, o tamanho da área. Ele avaliou o projeto e, inclusive, Excelências, o perito verificou que houveram chuvas superiores àquele dia fatídico e não aconteceu nada. Teve momento em que choveu muito mais do que o dia que rompeu o muro. E simplesmente não aconteceu nada porque o sistema de drenagem funcionava perfeitamente, conforme disse o perito. A segunda pergunta, Excelências. Houve uma mudança no terreno vizinho superior? E a resposta também é positiva. Que mudança foi essa? E aí a imagem gráfica que o Dr. Giliard comentou. Como podem ver, quando o empreendimento Green Garden ele foi pensado, existia o terreno vizinho superior, que é a montante,
em que tinha um açude e toda uma vegetação ao redor do condomínio. Aqui embaixo é o da construção do condomínio Green Garden. E isso foi elaborado todo o projeto de drenagem das águas pluviais. Em 2010, já com o Green Garden entregue, isso aqui é o condomínio Green Garden, já percebe sua alteração no condomínio, já um aterramento, de todo modo, possuía um açude. E perceba-se que o açude é um açude grande. Em comparação com o condomínio, é um açude de elevada monta. E aqui é as águas do Igarapé São Francisco, então é um terreno a declive. Só que, de 2011 até 2012, no final de 2011 e início de 2012, percebe-se uma alteração substancial no terreno. Antes tinha um açude aqui, e esse açude foi aterrado. E antes havia mata aqui, e essa mata foi retirada, e além disso o solo foi compactado também. Então essa foi a mudança ocorrida. As mudanças foram a causa da queda do muro, em novembro de 2011? A resposta também é sim. Aqui, excelência, essa imagem é muito clara. Quando da elaboração do projeto de engenharia do Green Garden, de águas pluviais, essa era a dinâmica das chuvas. Elas todas acorriam para um açude. Um açude, ele só existe porque ele é a parte mais baixa do terreno. Senão, ele não seria um açude. Então, todas as águas naturalmente afluem para esse açude. E daqui, conforme o perito disse, Albuquerque fez um ponto de captação, prevendo que esse açude um dia pudesse transbordar, o que não seria suficiente. O ponto de captação das águas de drenagem é feito por essa rua mais larga, feito uma galeria, e por baixo dela a água passa de maneira a desaguar no Igarapé São Francisco. Então, o projeto de engenharia da Albuquerque foi elaborado conforme essa topografia do terreno vizinho, considerando esse açude. Com a mudança do açude, a água que antes vinha para cá, ela passou a vir para esse ponto. E aqui percebe-se a gravidade com a supressão da vegetação. E isso fez com que a água se acumulasse no muro. E aqui foi onde houve o rompimento do muro, porque o muro se tornou uma barragem e não aguentou, em determinado momento, a pressão da água. Isso é dito pelas imagens, mas também é confirmado pelo laudo pericial. O perito disse que a causa do sinistro, isso é o perito respondendo, foi a supressão da vegetação, a terraplanagem ocorrida e o aterro do açude existente na área montante do condomínio. Essa terraplanagem modificou o caimento do terreno, em parte significativa, direcionando a água pluvial para o canto do muro, local do rompimento, e não mais para dentro do açude, como ocorria anteriormente. O perito também reafirmou, em resposta expressa, que a mudança do terreno foi a causa determinante e exclusiva para o evento danoso. Nessa resposta, ele não imputa qualquer responsabilidade ao Albuquerque Engenharia. E, além disso, no laudo pericial, ele é muito claro, dizendo que o projeto de drenagem, antes da modificação do relevo parte do proprietário vizinho, era adequado. E depois, ele não se tornou mais adequado porque o vizinho mudou o terreno. Então, o perito disse que a culpa foi a mudança do terreno feita pelo vizinho. E, além disso, na audiência, perguntado pelo doutor Giliardi, o doutor Giliardi perguntou: se houvesse a lagoa ou açude, teria acontecido a queda do muro? O perito disse não, não teria acontecido a queda do muro se houvesse a lagoa. Então, excelências, a pergunta que fica é: como Albuquerque pode prever, anos antes da construção do empreendimento, depois da construção do empreendimento, que ocorreria a terraplanagem, ocorreria a supressão da vegetação e o assoreamento de um açude no terreno vizinho, anos depois da entrega do condomínio? O empreendimento foi entregue em 2009 e o sinistro aconteceu ao final de 2011. Durante 2 anos, não houve qualquer problema similar ao que aconteceu. A justificativa, a explicação única possível é a mudança do condomínio. E é impossível para a empresa prever que isso iria acontecer. Então, já terminando, quem deve ser o responsável? Claramente, excelência, que é o proprietário do terreno vizinho. Por quê? Porque quando ele fez aquelas intervenções, no mínimo, excelências, conforme a legislação municipal, ele teria que possuir licença ambiental, estudos de impacto de vizinhança, ART e projeto de engenharia. Nenhum desses 4 documentos foi apresentado nos autos. Não existe nenhum estudo, nenhum projeto feito pelo vizinho. Ele simplesmente aterrou um açude sem considerar as consequências de sua ação. E a responsabilidade é dele por conta disso, conforme a legislação municipal. Também o condomínio não informou aos órgãos públicos,
que estava acontecendo aquela mudança, muito menos Albuquerque Engenharia. O condomínio ele foi omisso. E incide, nesse caso, o Código Civil, o artigo 1288, que diz claramente que a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras pelo dono ou possuidor do prédio superior. Então, o proprietário do terreno vizinho superior violou também o Código Civil. Assim, excelências, é possível concluir pela prova dos autos que o projeto de execução do Green Garden foi feito de maneira técnica adequada, isso é provado documentalmente e pericialmente, e não houve impugnação que mostrasse erro do projeto original. Com certeza o doutor Lucas vai falar de um laudo do assistente dele, e o assistente do condomínio não fez análise do original, isso foi admitido em audiência por ele, apenas fez a análise do terreno hoje, com as mudanças já feitas pelo vizinho. Houve a mudança do terreno vizinho, isso é provado documentalmente, pericialmente e testemunhalmente. Essa mudança foi a causa da queda do muro de 2011, isso é provado pericialmente, documentalmente e de maneira testemunhal. A obra do vizinho não teve qualquer análise e estudo, e assim, excelências, a responsabilidade civil do Albuquerque deve ser afastada por ausência de nexo de causalidade, por culpa de terceiro e por culpa da vítima. Então, excelências, por isso nós pedimos o provimento do nosso apelo. Agradeço ao doutor Giliardi, ao doutor Felipe Neri, sustentação oral. Eu indago não fui informada, a senhora diretora, a parte apelada não pugnou a sustentação oral. Quem fará a sustentação oral? É o doutor Lucas Carvalho. Lucas Carvalho. Então, com a fala, doutor Lucas Vieira Carvalho, que representa a apelada Green Garden. Muito bom dia, ilustres desembargadores, doutora Eva Evangelista, presidente dessa Câmara, doutor Luiz Camolês, relator do processo, e doutor Júnior Alberto, que comporão a turma de julgamento. Aproveito também para desejar um bom dia aos advogados presentes, na pessoa do doutor Euronilson, cumprimentar o doutor Birajara Albuquerque e servidores dessa corte. Trata-se aqui, excelência, de um caso referencial histórico, que foi o alagamento do condomínio Green Garden no ano de 2012. Essa data é imprescindível ter conhecimento. Foi no início de 2012. Vamos retornar, vou gravar. Início de 2012. A obra foi entregue aos condôminos em 2011. E a construção de obra foi feita de 2009 até 2011. Então, excelências, importante frisarmos que não há esse lapso de tempo que a Albuquerque quer alegar de distanciamento do período de construção e de planejamento. Primeiro ponto a se falar. Segundo, excelência, por todo o respeito que tenho aos nossos novos colegas, considero que falar em futurologia é um negócio meio complicado quando a gente está tratando de uma sentença de uma juíza altamente bem fundamentada. Quando se vai fazer uma obra, a empresa que vai iniciá-la, a empreiteira, ela tem, obviamente, de fazer análise do que tem ao entorno da obra. Não é simplesmente pegar e sair construindo de qualquer forma. Não é somente analisar o seu terreno propriamente dito. Ele tem que verificar o entorno. Se eles sabiam que existia um terreno superior, aonde existia um açude, eles tinham que ter previsto que esse açude poderia transbordar a qualquer momento. Não preveram. Preferiram fechar os olhos. E aí, por não existir um sistema de drenagem adequado, toda a água que vazou daquele açude foi parar nos muros de divisa do Green Garden, arrombando os muros da Rua B, alagando muitas casas e causando um prejuízo gigantesco aos moradores. Quero ressaltar, excelência, que a magistrada da instância inferior, ela não é obrigada a seguir
uma prova pericial, principalmente quando ela é totalmente contraditória. Vamos citar aqui, já que o doutor Felipe quer tanto falar sobre o laudo pericial, nas folhas 1139, no item C, o perito do juízo afirma o seguinte: olha, realmente teve muita chuva. Não, realmente foi suprimida a vegetação, mas faltou um dispositivo de drenagem para captar as águas da rua B que acumulou na parede. O próprio perito do juiz, apesar de toda contradição dele, ele assumiu que faltou um sistema de drenagem. Por quê? Porque naquela rua B, excelência, existia apenas um buraquinho de 50 por 50, com furos na parede, para que a água pudesse vazar do terreno de cima para a rua B. Isso é drenagem? Isso é o sistema de drenagem que Albuquerque, com 30 anos de experiência, faria para suportar uma água que poderia vazar de um açude a montante? É inegável, excelência, que a obra deveria ter previsto isso. Eu não estou falando simplesmente de assorear o açude, mas eu estou falando do fato de uma chuva gigantesca num terreno superior, aonde todo ano inunda o Green Garden. Não foi em 2011, como quer acreditar. Aconteceu em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, por falta da rede de drenagem que existe até hoje. No ano de 2018, 2019, houveram outras duas alegações que os vizinhos do final da rua B ficaram com água na metade da casa. Então, não é simplesmente uma futurologia. Foi falta da Albuquerque fazer previsão de que existe um açude na parte superior, a região amazônica é uma região de alto índice pluviométrico e que isso deveria ter sido levado em conta. Tanto é que o laudo do perito reconhece isso, e o laudo dos assistentes reconhece isso, e os vários outros engenheiros que funcionaram no processo em 2012 também encontraram isso nos laudos que foram apresentados à época em 2012. Então, entendo toda resignação, toda indignação da Albuquerque, entendo que o risco dela é jogar realmente a culpa sobre o fato de terceiro, né? Entretanto, há que se ater ao fato de que uma obra a ser executada, ela deve ser feita não com base simplesmente na análise dos seus casos internos, entre muros, mas sim na parte superior, tá? Não acredito que devo tecer muito mais comentários a isso, considerando, excelência, que notório, é de conhecimento notório de todos nós, desse problema do Green Garden de 2012 para cá, porque toda vez sai nas mídias informando esse tipo de alegação, né? E também informando claramente os prejuízos que os moradores têm e que o condomínio tem por conta de, até hoje, não existir o sistema de drenagem na rua B e sequer ser feito um reparo do muro que foi derrubado à época, né? Por conta disso, excelência, não vou me alongar mais, sei que existem outros julgamentos, entendemos que esse processo ele é de simples análise, né? E pedimos o improvimento da apelação proposta pela Albuquerque e manutenção em tópico da sentença proferida na primeira instância. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Lucas. Com a fala do eminente desembargador, relator, desembargador Luiz Camolês.
É o seu voto. Pois não. Obrigado, desembargadora Eve, presidindo essa sessão desta Câmara. Antes de até mencionar alguma coisa sobre esse processo, eu vou ler a petição que os advogados fizeram em relação ao outro, que chegou agora no gabinete pela manhã. A parte apelada Green Garden Residências peticionou as páginas 1651 e 1652, requerendo julgamento em conjunto do presente feito com a apelação 070-02-5495, alegando risco de decisões conflitantes. Sucede que o pedido foi formulado pela parte apelada no dia 17/2/2021, quando os presentes autos já se encontravam pautados para o julgamento na sessão ordinária de hoje, conforme certidão de folhas 1646. Além disso, esse gabinete, que é o que eu estou falando, só foi informado da juntada referida petição pela diretoria judiciária nesta data, hoje pela manhã. Cumpre ainda registrar que o recurso de apelação número 070-02-5495 foi interposto contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por litispendência constatada na origem. Já o presente feito se refere ao mérito da ação, tendo sido distribuído no âmbito deste tribunal em momento anterior, motivo pelo qual não vislumbra o risco de decisões conflitantes. Em razão disso, indefiro o pedido. E prossigo com o julgamento, eminente desembargador, eminentes pares e ilustres advogados. Agora sim, em relação ao processo em si. É a apelação interposta por Albuquerque Engenharia, Importação e Exportação Limitada, em recuperação judicial, inconformada com a sentença proferida pelo juiz da 5ª Vara Civil da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação proposta por Green Garden Residências, que julgou parcialmente procedente a pretensão, inicialmente cumpre examinar a preliminar suscitado nas contrarrazões pelo apelado. Preliminar de ausência de dialeticidade. Conforme-se disso, a Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, que, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. Na espécie, ao contrário do que alega a parte apelada em sede de contrarrazões, a apelante, em seu arrazoado, não promove meros argumentos genéricos, mas apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para justificar e demonstrar em que ponto reside sua inconformidade com a sentença prolatada, em observância ao requisito formal da dialeticidade, disposto no artigo 932, inciso 3 do CPC de 2015, mormente porque esta acolheu parcialmente o pleito inicial. Em razão disso, eminente presidente e eminentes pares, eu estou votando pela rejeição da preliminar e submeto à apreciação dos demais pares. A senhora está sem áudio, desembargador. Eu ouço o eminente desembargador Júnior Alberto, que integra... Eu acompanho, senhora presidente, o voto pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Também voto no mesmo sentido. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Pois não, excelência. Obrigado, eminente presidente. Passo aos pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço da apelação interposta e passo ao mérito. A controvérsia recursal à análise quanto à responsabilidade da apelante na qualidade de construtora pelos alegados danos suportados pelo condomínio Green Garden Residências, em razão da queda do muro de divisa que resultou na alegação do empreendimento imobiliário em decorrência de suposto defeito no sistema de drenagem. Defende a construtora apelante que os alagamentos são consequência direta da ação de terraplanagem levada a efeito em imóvel lindeiro, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso à culpa exclusiva de terceiro. Todavia, a insurgência da apelante não comporta provimento. De início, cumpre destacar que as relações de direito
material existentes entre condomínio residencial e construtora são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, e cito no meu voto qual é a decisão. Registre que tal matéria também já foi debatida por esta Câmara Civil nos autos do agravo de instrumento 0001-979-76, que resultou no acórdão 14.222. No caso, a queda do muro que resultou na alegação do condomínio trata-se de hipótese clara de fato de serviço, o que gera responsabilidade objetiva do fornecedor, no caso da construtora apelante, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, para se eximir a recorrente da responsabilidade, imprescindível comprovação de que a inundação do condomínio se deu por fatores externos e alheios à construção do sistema de drenagem. Sendo assim, natural que a resolução da presente controvérsia passe, necessariamente, pela análise da prova pericial produzida nos autos. Na espécie, a perícia realizada na área objeto da lide concluiu que, abre aspas, de acordo com o exposto na vistoria técnica, os problemas que contribuíram para o sinistro no Guingard, no dia 11 de dezembro de 2011, foram os seguintes, 2 pontos. A chuva intensa que caiu sobre aquela área do condomínio no dia 11 de novembro de 2011. B, supressão da vegetação, a terraplanagem com assoreamento do pequeno açude realizado na área montante do condomínio. E C, a falta de um dispositivo de drenagem, caixa coletora, para captar e drenar as águas que se acumularam no canto da parede a montante e próximo à Rua B, páginas 1135 e 1139. Observa-se, portanto, que a falta de dispositivo de drenagem para captar e drenar as águas pluviais que se acumularam junto ao muro da divisa existente na Rua B do condomínio foi um dos fatores que contribuíram para o sinistro, ou seja, uma das causas determinantes da ocorrência do evento danoso. Não se pode olvidar, conforme bem enfatizou o juiz de primeiro grau, eventuais modificações nos terrenos vizinhos são situações previsíveis a serem computadas quando da elaboração do projeto para implementação do empreendimento imobiliário. Ademais, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução, prestados por perito e engenheiro que trabalhou na obra, gravação em mídia digital, página 1405, 1410, foram uníssonos em afirmar que os dispositivos de drenagens colocados para fazer o escoamento das águas não são compatíveis com o volume daquelas no local, o que deu ensejo à inundação da área. Vale dizer, houve falha na construção do sistema de drenagem, realizada sem as cautelas exigidas para o local, notadamente em se tratando de um empreendimento desse porte. Além de não considerar a previsibilidade de construção no terreno vizinho. Logo, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra um nexo causal entre a construção inadequada do sistema de drenagem e os danos suportados, não se desincumbindo a parte reapelante do ônus de comprovar a existência de uma das causas excludentes da responsabilidade, normalmente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Com relação ao pedido subsidiário, também não merece prosperar na insurgência do apelante, porquanto eventual culpa concorrente da vítima ou de terceiro não exclui o dever de indenizar, apenas mitiga a extensão da reparação do dano, ou seja, interfere apenas na apuração do quantum indenizatório, consoante a inteligência do artigo 945 do Código Civil, sendo insuficiente para o rompimento do nexo de causalidade. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial, e cito também no meu voto esse entendimento jurisprudencial. Na hipótese vertente, sequer houve condenação a título de indenização em desfavor da apelante, sendo condenada apenas na obrigação de fazer consistente na reconstrução e adequação do sistema de drenagem. Assim, a responsabilidade civil da construtora ré
apelada, ficou devidamente evidenciada pela sentença que não merece reforma. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida. Custos e honorários advocatícios pelo apelante, estes majorados em 12% sobre o proveito econômico, na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC 2015. Suspensa, porém, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida, artigo 998, parágrafo 3º do CPC 2015. É como voto, eminente presidente, eminente desembargador Júnior Alberto. Desembargador Júnior Alberto. Senhora presidente, eu renovo minhas saudações. Eu examinei detidamente os autos, né? É uma questão aí relacionada à responsabilidade do construtor, incorporador, né, pela solidez e segurança da obra, né? E eu posso acrescentar aqui, nos termos do artigo 618 do Código Civil, nessas construções, contratos de pintadas de edifícios e outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o período redutivo de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, né? O construtor, ele não se exime, o Código de Defesa do Consumidor também proclama a responsabilidade objetiva aí, pelo fato do serviço, né? O construtor não se exime porque tem responsabilidade legal e de ordem pública de garantir a solidez, a segurança da obra e benefício do seu dono e da incolumidade coletiva. As incorporações de imóveis respondem solidariamente pelos defeitos da construção, incorporador e construtor. O incorporador e construtor é um fornecedor de produtos ou serviços à luz do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, né? E ainda o artigo 12 do referido Código refere-se expressamente ao consumidor. Dessa forma, os instrumentos jurídicos de proteção do consumidor previstos no Código de Defesa, né, como isenção do ônus da prova, aplicação do sistema de cláusulas abusivas, entre outros, são perfeitamente aplicáveis. E assim, visualizada a relação de consumo, a vinculação do construtor, o empreiteiro ou incorporador será de responsabilidade civil e solidária. O Código de Defesa do Consumidor, diferentemente do Código Civil, não estabelece prazos fixos, né? E aí, né, uma questão que eu chamo a atenção, já enveredando aí para a parte probatória, é que o terreno onde foi edificada esse condomínio, né, é um terreno em declive, né, mais reduzido em relação ao terreno vizinho, né, construído a montante, né. Já existia, né, um sistema de drenagem, né, na obra, só que esse sistema ele não foi suficiente para comportar uma elevada densidade pluviométrica que aconteceu na época, né? Então, assim, para mim resta caracterizado aí, né, o defeito, a falha na construção, tá? A ensejar a responsabilidade civil, né, da construtora ou incorporadora, né? Porque o consumidor, quando ele faz a aquisição dessa unidade, ele pensa que ali vai construir seu muro de proteção, né? E a construtora, a incorporadora, ela tem a capacidade técnica, né, de fazer análise prévia, né, de todos os pormenores, todas as circunstâncias, inclusive essa possibilidade aí de recebimento de águas pluviais, já que o terreno onde foi edificado o condomínio estava jusante, né? Então, assim, para mim resta claro que foi um problema de drenagem, né? E, portanto, eu considero como defeito, né, na construção a ensejar a responsabilidade civil, né? Na nossa região amazônica, é uma região com muita incidência de águas pluviométricas, né? E, na realidade, o que a gente observa no dia a dia da prática, eu vou ser bem, assim, um exemplo bem claro é o traçado das nossas ruas, né? Você vê as ruas aí para outros locais, né? As ruas têm sarjetas, tem
escoamento da água, né? E aqui o traçado das ruas é plano, então acumula muita água, né? E a cada 3 meses a prefeitura tem que estar fazendo aquele trabalho de tapa-buraco, né? Então não há uma preocupação da engenharia local com essa questão do escoamento de águas, né? Isso é um problema generalizado, né? Então estou a acompanhar o voto do ventilador, senhor presidente. Passou o meu voto e digo que essa é uma questão que, com a argumentação, inclusive recebendo os memoriais dos advogados da parte apelante, eu tive-me a uma reflexão a respeito. Mas a minha reflexão, ela conduz à mesma linha de entendimento, já lançada pelo relator, e agora pelo meu desembargador Júnior Alberto, e na compreensão de que faltou a incorporadora um dispositivo, uma ferramenta para a drenagem, para uma eventual, isso aí não seria previsibilidade, em razão dessa construção do condomínio num terreno laxante, já existindo esse açude, pois então, um açude em local mais alto, a montante, daí eu também me alinho à mesma argumentação desse sentido, por reconhecer que faltou realmente um dispositivo, esse dispositivo da drenagem para a captação das águas de terrenos a montante. Nesse sentido, também, eu também voto negando provimento ao recurso. Então, decisão, negou-se provimento ao recurso, unânime. Desembargador Júnior Alberto, muito obrigada pela sua presença para compor o quórum na ausência do desembargador Laudivon. O desembargador Laudivon é o presidente desta Câmara, conforme eu disse aos senhores ao final, pessoas todos têm conhecimento, e que está em férias, usufruto de férias, substituindo durante suas férias na presidência da Câmara. Pois bem, então, muito obrigada. Esse julgamento eu agradeço aos senhores advogados e vou também ao Ministério Público, eu não facultei, porque antes da sessão eu indaguei ao doutor procurador e ele disse, não tem participação em nenhum dos processos em julgamento. Então, já passo para o seguinte, consulto a doutora Ana Sara, se o desembargador... Eu gostaria só de agradecer, então, e me colocar à disposição, sempre necessário, e pedir permissão para me deixar o ambiente virtual, tá bom? Desejando uma boa sessão para todos aí. Posso chamar o desembargador Roberto, desembargadora? Para que possamos já fazer aquela dinâmica de primeiro o número 4 e depois o número 2, tá bem? Tá. Se o desembargador Roberto estiver na sala, vamos já começar. Tá. Excelências, eu agradeço a atenção dos senhores, eu me despeço da sessão, peço autorização aí, estou a cuidar de outras coisas. Muito obrigado e até os próximos recursos. Um abraço. Excelência, se a senhora eu gostaria de pedir, se não for incômodo, para a gente já adiantar o 2 e o 3, que é bem, acho que não vai haver sustentação oral, né, o 2 e o 3, se a gente já pudesse adiantar. O 2 tem, desembargadora. Ah, tem a sustentação oral? Tem. Então, não. Eu já avisei o desembargador Roberto, estou aguardando aqui o retorno dele. Desembargadora presidente, eu participo desse, né? Obrigada. Não sei se respondi, Vossa Excelência, desembargadora Denise. Respondeu, sim. Sim. Pois bem, então, o quórum ampliado, né, com composição originária da Câmara Civil, e incluída a desembargadora Regina e o desembargador Roberto. Só aguardar um pouquinho.
Desembargadora Regina, eu lhe peço desculpas por não atendê-la imediatamente, mas é em função do desembargador Roberto ter solicitado antecipadamente para ser liberado. Ele ainda não respondeu, tá, desembargadora? Estou aguardando aqui. Aguarde, você diga, então vamos ao processo que tem sustentação oral. Ele já está entrando? Ele ainda não respondeu. Eu avisei a chefe de gabinete dele também. Já pedi para ela. Nós vamos te dar mais um processo aguardando, tá bem? Tá bom. Desembargadora, talvez fosse o caso de nós adiantarmos, então, 2 mesmo com sustentação oral, que eu também tenho que me retirar daqui a pouquinho. A desembargadora Denise também, ela está ligada só ao da sustentação. Então vamos. Número 2. É isso que eu queria fazer, anunciar o número 2. Isso. Avise, doutora Nassara, avise ao desembargador Roberto que nós faremos o julgamento deste processo. No aguardo de que ele possa comparecer, tá? Vou pedir licença, tá, desembargadora, presidente? Pois não, querida. Tá? Desculpe, obrigada. Não, estou à disposição. Estou à disposição. Obrigada. Você é membro da outra Câmara, da Câmara Criminal, já fiquei preocupada, né? Então, vou anunciar o número 2 da pauta. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento 100, 1502-55. Relator, eminente desembargador Luiz Camurês. Tem como agravante Sérgio Antônio Francalino Rocha, representado por seus advogados. Inclusive, está aqui representado pelo doutor Eronilson Machaves, que fará sustentação oral. Agravado, Gisenha Chaves de Araújo, também representada por seus advogados. Não identifiquei-os aqui. Perfeito. Então, eu já consulto a permissão do eminente relator e o nobre advogado que fará sustentação oral se dispensa o relatório. Com certeza, excelência, com certeza. Dispensa o relatório? Então, com certeza. Então, já concedo a fala, Vossa Excelência, para a sustentação oral pelo prazo regimental. Eminente presidente dessa ilustre Câmara, desembargador e decana, evangelista e amada mestre. Eminente relator, doutor Camulês. Eminente desembargadora Regina. Meu querido amigo, doutor Birajara. Serventuários da Justiça, doutor Félix. É um prazer retornar a essa Câmara para a minha sustentação oral e por ser do grupo de risco. Sinto-me seguro e agradeço as ferramentas que estão sendo disponibilizadas pelo nosso tribunal. Eminentes desembargadores, demonstraremos e provaremos que os alimentos requeridos e fixados liminarmente são indevidos e a respeitável decisão do juiz de primeiro grau não foi fundamentado, tratando o pedido como simples pedido de pensão alimentícia entre os companheiros previsto no 1604. Levou em consideração o binômio necessidade, proporcionalidade, vínculo entre as partes e necessidade e possibilidade do requerente. A base do convencimento da doutora juíza foi a declaração de união estável de contra-cheque da agravada, o prolabore, contra-cheque do agravante, algumas supostas dívidas que não foram especificadas. O pedido da agravada é de alimentos compensatórios, e não do 1694. Os alimentos compensatórios, eles são devidos e fixados quando um dos cônjuges companheiro permanece na administração do patrimônio ou usufrui dos bens comuns de forma exclusiva. Conforme iremos demonstrar, isso não ocorreu. A finalidade do exame compensatório é restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges ou companheiros.
A base para que se considere também os elementos expositórios é a ajuda mútua entre os cônjuges, mesmo sendo trabalho doméstico, constituição em soma de patrimônio comum que não foram ainda partilhados, a administração desse patrimônio comum, né? E nada disso estava na posse do agravante. Quem era titular da empresa, que é reivindicada, era agravada. Quem detinha a administração era agravada. Quando ocorreu a separação, a agravada levou todo o patrimônio. Um carro que foi um Jeep Renegade, que foi adquirido na Constituição da União Estável, todos os móveis que foram adquiridos, e ficou na administração da empresa. Posteriormente, ela, por não conseguir, após contrair diversas dívidas em bancos, como foi listado no agravo, ela simplesmente devolveu de livre e espontânea essa empresa para os sócios remanescentes, que receberam de volta e assumiram essas dívidas. Essas dívidas, diga de passagem, umas foram pagas e outras foram negociadas, né? Mas sem qualquer ônus para ela. Simplesmente ela devolveu à empresa, da qual ela alegava que tirava seu sustento. Mas quando ela devolveu, essa empresa estava cheia de dívida. Posteriormente, na audiência que ocorreu, em função dela ter alegado que a partir do momento que ela devolveu a empresa, ela ficou sem renda, mesmo com as dívidas que ela contraiu e não pagou, e os sócios remanescentes, eles pagaram alguns e negociaram, propor a devolução dessa empresa para ela restabelecer o status que ela tinha. Ela não aceitou. Por quê? Porque ela sabia que ela não conseguiria pagar. Por que ela não conseguiria pagar essas dívidas? Porque com a Covid, aonde se prestava esse serviço, que era nos shops, né, que a empresa prestava serviço no shopping, os shops estavam fechados. Com isso, não tinha mais renda. E esse contrato que a empresa tinha, ela foi rescindido. Ela foi rescindida e essa empresa, hoje, foi dado baixa nessa empresa porque não tinha a menor possibilidade de continuar com ela correndo. A situação da agravada é boa, é excelente. Ela tá morando num dos municípios do estado do Mato Grosso, está empregada numa prefeitura, né, que ela tem formação superior, e está de posse do carro e de todos os bens que foi constituído na Constituição da União Estável. Por isso que a gente reafirma aqui que ela não é merecedora desses alimentos transitórios. Por quê? Porque não há bens a partilhar a favor dela. Se esses bens fossem partilhados, seria o carro, seriam os móveis. A empresa não tem nada, a empresa só tem dívida. Juntando dívidas e mais esse patrimônio que foi constituído, com certeza não sobraria nada. Ela hoje está numa situação maravilhosa, né, como eu reafirmo, com o carro, com os bens, com o emprego. O agravante, ao contrário, ele permanece ajudando na liquidação dessas dívidas, que muitas dívidas ele está ajudando, porque um dos sócios remanescentes era filho dele, ele continua ajudando no pagamento, ele tem pagamento de pensão para um dos filhos dele, pensão alimentícia, e é com pouco recurso que ele consegue sobreviver, que não chega a R$1.000 e poucos, fora os empréstimos que ele tirou. Por isso, eu reafirmo aqui a necessidade de se dar provimento nesse agravo e julgar e mantendo a decisão liminar que suspendeu o pagamento desses alimentos. É como voto. Agradeço sua sustentação oral, doutor Eronilson. Passo a fala já ao eminente relator. Não há intervenção do Ministério Público, o eminente relator, para o seu voto. Obrigado, eminente presidente, eminentes pares, ilustre advogado, doutor Eronilson.
demais advogados que estão compondo essa sala. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Antônio Francalino Rocha, inconformado com a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Família da Comarca de Rio Branco, na ação de reconhecimento e extinção de união estável, acumulada com partilha de bens e alimentos compensatórios, proposto por Gisenha Chaves de Araújo, que fixou alimentos provisórios em favor da autora. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Preliminar de intempestividade recursal. A preliminar de intempestividade recursal suscitada pela agravada em sede de contrarrazões não merece prosperar. Com efeito, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias, contado, neste particular, da data da juntada do respectivo mandado de intimação aos autos, consoante a inteligência do artigo 1003, parágrafo 2º e 5º, combinado com o artigo 231, ambos do CPC 2015. Sucede que, no presente caso, o agravante não foi intimado, mediante mandado, para tomar ciência da decisão interlocutória ora combatida, que fixou os alimentos provisórios. Extrai-se dos autos originários que o recorrente foi intimado, via ligação telefônica, no dia 22/7/2020, apenas para participar de audiência de conciliação por videoconferência, designada para o dia 5/8/2020, conforme certidão de página 113. Desse modo, somente em audiência, tomou conhecimento da decisão proferida e foi intimado para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias, página 114 e 115. Assim, o presente recurso interposto no dia 20/8/2020, registro de protocolo no SAG, é tempestivo, haja visto que o prazo iniciou-se em 6/8/2020, com término previsto para 28/8/2020, considerando os feriados da Revolução Acreana e do advogado, conforme o calendário de 2020. Portanto, rejeita a preliminar suscitada, ao tempo em que submeta a apreciação dos demais pares. Eminente presidente. Eu também cheguei ao mesmo entendimento que Vossa Excelência, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada. Ouça a eminente desembargadora Regina Ferrari. Bom dia a todos. Cumprimento a nobre desembargadora Eva Evangelista, no exercício da presidência, senhores desembargadores aqui presentes, desembargador Luiz Camolês, nobre relator deste agravo de instrumentos, senhores advogados, senhor procurador de justiça, doutor Birajara Albuquerque e senhores servidores. Vou acompanhar integralmente o senhor relator. Então, preliminar de intempestividade recursal rejeitada, unânime. Anoto aqui na sala a presença do eminente desembargador Roberto Barros e já anuncio que, tão logo conclua esse julgamento, já passaremos ao julgamento do processo no qual Sua Excelência é vinculado, o quórum ampliado. É o número 4 da pauta. Pois não, Excelência, eminente desembargador. Obrigado, desembargadora. Quanto ao mérito recursal, a pretensão do agravante cinge-se à reforma da decisão proferida na origem que fixou alimentos provisórios em favor da agravada no patamar de um salário mínimo sobre a remuneração e demais vantagens percebidas, inclusive 13º salário, deduzidos apenas dos encargos legais. A insurgência comporta provimento. É consabido que os alimentos compensatórios entre cônjuges ou companheiros possuem natureza indenizatória e excepcional, visando minimizar desequilíbrio econômico-financeiro que a separação conjugal acarreta, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e cito qual é o julgado do meu voto. Todavia, tais alimentos não têm o condão de suprir as necessidades de subsistência da parte beneficiada, como ocorre com os alimentos disciplinados no artigo 1694 do Código Civil. Também destaco qual isso e cito o raciocínio de Maria Berenice Dias, o qual dispensa leitura.
Cumpre destacar que, neste momento processual, não se trata de juízo definitivo, com exame detalhado e extenso da prova, mas apenas atentar para o acerto ou desacerto da decisão agravada, com base no que consta nos autos, num exercício muito mais circunscrito à avaliação da verossimilhança das alegações. Logo, analisando o feito em juízo de cognição não exauriente, depreende-se que persistem questões a serem esclarecidas, na medida em que a partilha dos bens do casal ainda será objeto de discussão e da devida instrução probatória nos autos principais, assim como o suposto desequilíbrio econômico havido entre as partes e o respectivo valor de diferença, se houver. Vale dizer, existe verdadeira controvérsia acerca da alegada utilização exclusiva de parte do patrimônio pelo agravante e seu correspondente valor, sendo temerária a fixação de alimentos compensatórios sem a necessidade de dilação probatória a ser realizada na primeira instância. Lado outro, observo que a parte agravada postula perante o juiz de primeira instância por alimentos compensatórios, além de requerer da dissolução da união estável e a partilha de bens, páginas 1 e 2 dos autos de origem, havendo indicativos de que a recorrida não está completamente desassistida. Nesta senda, considerando que os alimentos compensatórios possuem natureza transitória e excepcional, ao passo que sua fixação depende da comprovação de expressivo desequilíbrio econômico em razão da separação do casal, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à sua concessão provisória, o que, em contrapartida, se consubstancia na probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Ademais, a imposição de alimentos do valor fixado, sem a devida instrução probatória, poderá repercutir drasticamente nas finanças do agravante, colocando-o em dificuldades a caracterizar verdadeiro perigo de dano inverso, dada a irreversibilidade da medida, haja vista a natureza irrepetível dos alimentos. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada, afastando-se a obrigação do agravante de prestar alimentos provisórios à sua ex-companheira. Neste sentido, a jurisprudência dos tribunais, e cito no meu voto quais são essas jurisprudências também. Ante o exposto do provimento ao agravo de instrumento, confirmando o efeito suspensivo concedido às páginas 154 e 159, para reformar a decisão agravada que fixou alimentos provisória em desfavor ao agravante. Sem honorários recursais, portanto, ausente a fixação desta verba no âmbito da decisão agravada. É como voto, eminente presidente. Senhor presidente, senhor eminente desembargador relator, eu verifiquei o processo em primeiro grau, eu vou externar meu voto, salvo na saudação, a desembargadora Regina, que integra esse julgamento, na ausência do desembargador Laudiron, e digo o seguinte: eu verifiquei ontem o processo, fiz um estudo a respeito do processo, e se tratando de uma ação de reconhecimento de dissolução de união estável acumulada com partilha de bens, cuja controvérsia lá reside nos alimentos compensatórios, eu verifiquei que a decisão de páginas 154 e 159 dos autos principais, ela não contém a devida motivação. Porque esses alimentos compensatórios, eles exigem, o arbitramento deles exige temperamento, né? Inclusive é de natureza provisória. Pois bem, eu não a confundi as duas modalidades de alimentos, a modalidade de alimentos usual com a natureza compensatória, que aqui é a discussão de uma dissolução de união estável. Eu penso que nesta série, seguindo a mesma linha traçada pelo eminente desembargador relator, nesta sede do agravo, eu não teria como justificar a concessão de alimentos. Aí porque eu também dou provimento ao agravo no mesmo moldes do voto de Vossa Excelência. Ouço agora a eminente desembargadora Regina Ferrari.
Excelência, renova os cumprimentos, também adiro integralmente ao voto do senhor relator. Pois não. Então, já anuncio o julgamento, agravo de instrumento provido, unânime. Agora já passo ao julgamento do processo item 4. Dado de quórum ampliado. Desembargadora presidente, eu agradeço essa participação, mas infelizmente vou ter que me ausentar. Mais um bom dia a todos, um bom final de semana na paz de Deus. Bom dia, doutor Hermes. Número 4 da pauta, então, né? O número 4 da pauta trata-se de um julgamento de quórum ampliado, anuncio o processo em uma apelação 71.22.53.45, tem como relator eminente desembargador Luiz Camolês, apelante o Estado do Acre, apelante outro apelante é o Estado do Acre, mais o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Acre. Desembargadora? Só para registrar a presença do doutor Félix, ele peticionou ontem à noite, né, doutor, para juntar a procuração aos autos. Ele representa qual das partes? Apelante ou apelado? O sindicato, não é isso, doutor? Doutor Félix, você representa o sindicato. Seja bem-vindo. Pois bem, apelado é o Estado do Acre, que está representado pelo procurador Luiz Rafael Marques de Lima. Pois bem, trata-se, inclusive, continuação de julgamento, objeto de quórum ampliado. Na sua composição, o eminente desembargador Luiz Camolês, seu relator, eu, a desembargadora Denise Bonfim, a desembargadora Regina Ferrari e o desembargador Roberto Barros. Certidão de julgamento. Certidão de julgamento do dia 11 de fevereiro de 2021, no seguinte teor. Em continuação ao julgamento, após votar a desembargadora Evangelista pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato, pediu visto nos autos a desembargadora Regina, reservando-se para votar ao depois do voto visto o eminente desembargador Roberto Barros, que já se encontra na sala há algum tempo, e peço desculpas por... Eu acho que presidir é algo muito difícil quando a gente tem que atender as diversas... E, principalmente, nós estamos nos julgamentos múltiplos, né? E múltiplos membros da outra Câmara. Eu gostaria de atender às necessidades de todos, mas, infelizmente, não foi possível. Então, passamos agora este julgamento para liberar a desembargadora Denise, que também está vinculada a ele. Desembargadora Eva, pela ordem. Eu vou só ouvir aqui o doutor Félix Santos. A senhora está bem, desembargadora Regina? Diga, doutor Félix. Se a senhora me permite uma questão de ordem, em que pese ter ingressado o feito no dia de ontem, fiz constar questão de ordem endereçada ao desembargador relator, que foi respondida parcialmente. Então, renovo questão de ordem quanto ao atendimento do artigo 35G do Regimento Interno e do artigo 76 e 111 do Código de Processo Civil, consoante a suspensão processual em sucessão de procuradores e, no caso do artigo 35G, a impossibilidade de procedimento de julgamento virtual, uma vez havendo divergência de votos com o relator e pedido de vista, excelência. Muito obrigado. Eu quero só, eu vou passar a fala de imediato ao eminente relator, e alertando que aqui se trata de continuação de julgamento, em quórum ampliado. Pois não, eminente desembargador Luiz Camolês. Eminente desembargador presidente, eminentes desembargadores Denise, Regina e desembargador Roberto, ilustre advogado. Essa petição chegou ao gabinete, eu já decidi indeferir a pretensão, nós estamos no julgamento já em continuidade, não é a primeira oportunidade, a questão da substituição não prejudica nada o julgamento, não há perda de prazo, inicialmente. Então, em razão disso, eu já despachei a petição nesse sentido, eminente desembargadora Eva. Então, de logo a fala para a eminente desembargadora Regina Ferrari, em razão do seu pedido de vista.
Pois não, excelência, perdão, que teve uma instabilidade aqui na internet. Qual é o pleito do advogado, por gentileza? Suspensão do processo? O relator já é. O relator já indeferiu. É suspensão. Já posso, então, lançar o meu voto, excelência? Sim, excelência, sim. Sim, eu pensei que era para... Desculpe, eu entendi que era para me manifestar em relação a algum pleito incidental. Ok, o relator já decidiu, obrigada. Então, eu passo o voto, renovo os cumprimentos aos nobres advogados, ao senhor Procurador de Justiça, à excelentíssima senhora presidente em exercício, desembargadora Eva, desembargador Luiz Camolês, relator, e aos nossos queridos colegas que compõem este quórum obrigado, desembargadora Denise Bonfim e desembargador Roberto Barros. Pedir vista dos autos. Fechou o áudio dela lá. Deu uma instabilidade aqui, mas só um momento, por favor. Ok, já estabeleceu, né? Senhores me ouvem bem? Sim. De vista dos autos, para mais uma reflexão a respeito do tribunal controvertido. No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa, adianto que estou a acompanhar a desembargadora Eva Evangelista, que lançou voto divergente pelos fundamentos que passo a expender. Acerca do assunto, temos o artigo 8º, inciso 1 e 2 da Constituição, né, e coloca a matriz regulatória da citada questão. Como se percebe, o Constituinte veda a interferência do poder público nos sindicatos, exigindo apenas o registro do órgão competente. Dessa forma, o registro incumbe ao Ministério do Trabalho e Emprego, que inclui no Cadastro Nacional das Entidades, a fim de resguardar o postulado da unicidade sindical, haja vista a proibição de mais de uma organização representativa da categoria na mesma base territorial, na esteira do inciso 2º do artigo retrocitado. Trago aqui a colação doutrina do professor Amaury Mascaro Nascimento. Não vou ler para não cansá-los, que trata exatamente quanto esta matéria acerca do registro de pessoas jurídicas para fins de direito, já que ele entende que o CNPJ é registro das pessoas jurídicas para fins de direito, o registro sindical define a personalidade sindical da respectiva entidade. Dessa forma, na esteira da odierna jurisprudência, é por meio do registro no Ministério do Trabalho que o sindicato passa a ter personalidade judiciária para estar em juízo representando os substituídos. Trago aqui a colação também, não vou ler para não cansá-los. Julgado do ministro Luiz Fux, julgado em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, em RS 740434. Pois bem, nesse eito, o registro é aspecto essencial para que as organizações possam representar eficazmente seus membros, porquanto, antes disso, constituem apenas associações. No caso concreto, quando do ajuizamento da demanda, houve a comprovação do registro do sindicato no cartório de pessoas jurídicas, Receita Federal, publicação em jornais e Diário da Justiça, mas não há prova do registro sindical. Vale dizer que os sindicalizados se uniram ainda no ano de 2017, 2018, e efetuaram registro perante o cartório da pessoa jurídica. Assim, atualmente, o que se percebe é que há o requerimento do registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme documento datado de 2019, as páginas 41 e 42 dos presentes autos. De tal modo, a regular inscrição apenas aguarda o trâmite administrativo. Ademais, o sindicato não demorou para buscar sua regularização na representação dos substituídos, e não pairam dúvidas de que não há outro sindicato de oficiais de justiça no Estado, de sorte que uma interpretação teleológica mostra-se defensável o reconhecimento da legitimidade do sindicato.
Tanto é que o pleno deste sodalício já julgou o mandado de segurança impetrado pelo sindicato em assentado anterior, mandado de segurança número 100, 15.22.46/2020, que ora eu transcrevo aqui a ementa, também não vou ler para não cansá-los. Portanto, estou aqui a dizer que a relatoria foi do desembargador Samuel Evangelista, julgado agora recentemente, em 25/11/2020. Então, eu estou me quedando a esse entendimento do pleno, embora eu tenha tido entendimento divergente, tal qual o nobre relator anteriormente, mas em razão desta assentada, em novembro de 2020, melhor refletindo sobre o tema, ei por bem em me quedar ao entendimento do pleno, que nenhum óbice suscitou, quer de ofício, quer suscitado pela uma das partes, acerca da ilegitimidade passiva do sindicato. Assim, por esse contexto, compreendo também que há uma particularidade no caso em exame, encontrando-se devidamente observada a intenção do constituinte, que é resguardar o princípio da unicidade sobre a mesma base territorial, porque aqui no Estado não há outro sindicato, não é? Está sendo observada a unicidade da base territorial, porque não há outro sindicato de servidores, de oficiais de justiça, Poder Judiciário. Logo, muito embora o registro seja salutar para conferir a representatividade, compreendo que essa particularidade, no caso em apreço, conduz à constatação da legitimidade do sindicato, aderindo também às demais linhas fundamentais do voto esposado pelo voto divergente da excelentíssima senhora desembargadora evangelista, componente nata deste colegiado civil. Então, dessa feita, estou acompanhando a divergência para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa. Excelência. Obrigada, desembargadora Regina. Agora passa ao voto do desembargador Roberto Barros. Bom dia a todos. Cumprimento a eminente desembargadora evangelista, nossa decana, e que preside essa sessão de julgamento. Cumprimento também o desembargador Luiz Camolês, que é membro nato da Câmara, a desembargadora Denise Bonfim, que integrava até bem pouco tempo essa Câmara, e que veio hoje para julgamento, a querida desembargadora Regina também. Cumprimento o ilustre procurador, doutor Birajara, os advogados na pessoa do doutor Félix, os eventuários na pessoa da Nassara. Eminente presidente, eu refleti sobre esse tema e fiquei bastante dividido. Eu acho que o próprio Supremo tem decisões em sentidos divergentes. Mas eu vou me guiar por um julgamento de uma ADI da relatoria do ministro Celso de Mello, em que o Supremo julgou em controle concentrado, portanto, que há necessidade do registro sindical no Ministério do Trabalho para que se confira efetivamente a legitimidade processual das entidades sindicais, né? E, inclusive, esse julgado, essa ADI, fora reproduzido no julgamento também da ministra Rosa Weber, né, que é da origem trabalhista, da Justiça Brasileira, no agravo regimental no recurso extraordinário, 886.544, exatamente sobre essa temática. Daí porque, pedindo máxima vem a eminente desembargadora Eva e a desembargadora Regina, eu não recordo nesse momento se a Denise acompanhou o relator, me parece que foi isso, ou se está acompanhando a divergência. De toda sorte, eu peço venha a desembargadora Eva e a desembargadora Regina, que votaram nesse sentido, para acompanhar o voto do relator no ponto. E só para fazer um destaque, no caso do pleno, a desembargadora Regina falou, a nossa preocupação, né, com a uniformidade da jurisprudência é que efetivamente lá não fora suscitado, nem pelo impetrado e também... nem de ofício. Não fora levantado de ofício. Então, efetivamente, nós não julgamos o caso, ou seja, nós não colocamos o assunto à apreciação da Corte. E eu também julguei um caso na segunda Câmara, né, que, no meu entender, até citado no voto do relator, me parece que há uma coincidência com esse caso. Então, por isso que eu estou a acompanhar o voto do relator. Pois não.
E sendo assim, por maioria, né? Por maioria, acolheu-se a preliminar de legitimidade ativa de causa, com a extinção do processo em resolução do mérito. Acaba com isso. Tá certo, desembargador? Perfeito. Então, sendo assim, voto divergente, e o voto seguido acompanhado pela desembargadora Regina Ferraz. Então, passemos agora, desembargador, né? Sim, diga. Eu vou pedir, desde então, para me retirar, então, eu só tinha isso na minha participação, agradecendo a compreensão dos colegas. Eu tentei entrar mais cedo e tive que sair, porque tinha outras reuniões, e por isso que não consegui naquele momento. Mas, então, logo foi possível, eu voltei, estou aqui, participei do julgamento. Um abraço, fiquem com Deus, saúde, até a próxima. Bom trabalho, obrigado, nosso vice-presidente. Tchau, Roberto. Tchau. Muito obrigada. Agradeço também. Obrigado. Até logo. Obrigada, desembargador. Excelência, eu gostaria de saber se eu também já cumpri minha missão aqui, se eu já poderia me retirar. Não, creio que dá um processo para Vossa Excelência. Só queria, desembargadora Denise, Vossa Excelência já não integra mais, né? Isso. Não integra mais o processo de julgamento. Então, se quiser permanecer comigo, será um prazer. Mas agradeço muito a sua presença. Obrigada, desembargadora. Eu só quero desejar a todos uma boa sessão, um bom dia, muita saúde para todos. Muito obrigada. Obrigada, excelência. Obrigada. Excelência, no caso, eu vou compor quórum ainda Eu vou compor quórum em qual ainda? Só tem mais um. E o mérito deste processo, sindicato? De qual? O sindicato? Mas se acolheu a legitimidade ativa de causa? Ah, sim. Ah, já. Obrigada. Acolhido a constituição do processo. É verdade. Ok, então eu tenho mais um só, né, excelência? Só esse, terminamos a sessão. Só anunciar, tá bem? O número 3 é um agravo regimental, é o 1269-23. Relator eminente desembargador Luiz Camolês, agravante BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Agravado Ednilson Nascimento da Silva. Pois bem, já vou aqui, devido a conclusão de voto do eminente desembargador foi em conhecer do agravo interno e desprovê-lo. Eu, em votação virtual antecipada, eu o acompanhei e ouço agora a eminente desembargadora Regina Ferraz. Excelência, em relação ao item 3, estou a acompanhar integralmente o senhor relator. Pois não. Então, agravo interno desprovido. Unânime. Pois bem. Exaurido, então, a pauta de julgamento, eu faculto a palavra aos eminentes pares e ao doutor procurador, se desejarem se manifestar. Eminente presidente. Fique à vontade. Só para fazer a saudação, e como é costume na Câmara, né? Obrigada. Entregar as rosas aqui às nossas desembargadoras, a Ana Sara, que representa as funcionárias, e o doutor Birajara, um forte abraço. E a desembargadora Regina, a sua muda já está crescendo. Fique tranquilo que ela vai chegar aí, viu? Tá? E essas margaridas são as que ficam fora no jardim da minha casa aqui. Tá? Muito obrigado, um forte abraço, bom trabalho a todos, saúde para todos nós e para os familiares. Obrigado, desembargadora. Obrigada. Desembargadora Regina, deseja se manifestar? Excelência, apenas agradecer a acolhida maravilhosa desta Câmara, da senhora presidente em exercício, os nobres pares, desembargador em geral e senhores servidores. Muito obrigada, senhor procurador de justiça. Um bom trabalho e até mais, se Deus quiser. Muito obrigada. Como diz minha netinha, até mais, vovó. Até mais. Saúde e paz. Saúde e paz. Obrigada pelas flores. Obrigada pelas flores. Deus abençoe a todos. Amém. Doutora Eva, eu agradeço a oportunidade, mas quero só desejar um bom dia a todos. Aí a Ana Sara, que está de volta ao nosso convívio, né? Que bom. Tudo de bom. Eminentes pares, doutor procurador,
todos os servidores na pessoa da doutora Nassara, também somente para lhe desejar um dia feliz, com muita paz, com muita saúde, e agradecendo mais uma vez pela delicadeza e generosidade das flores do desembargador Luiz Camolês nos traz, para lembrar nossos dias dessa produção da professora Yolanda. Muito obrigada, quero agradecer também o compartilhamento, e também a doutora Nassara, também fico muito feliz com o seu retorno à Câmara C. Muito obrigada. Então, tenham um bom dia, na presença de Deus, muita saúde e paz para as suas famílias.